Graça e paz em nome de Jesus. Em nossa série de meditações sobre o Evangelho, veremos hoje que após o batismo, Jesus passou a chamar homens para serem seus seguidores. Nosso texto de estudo é João 1, dos versos 35 até 51. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. João Batista sabia quem era Jesus. Ele era o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Aquele que veio para entregar a sua vida como oferta pelos nossos pecados, satisfazer a justiça de Deus e nos salvar. João havia dito em seu discurso que ele é quem tem a primazia, e agora ele praticava o que ensinava em seu discurso. Estava dando a primazia a Jesus. Quando viu Jesus passar por ele, logo apontou para os discípulos, dizendo: Ele é o Cordeiro de Deus. Abriu mão dos discípulos, que imediatamente passaram a seguir a Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vejam. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele resto de dia, pois já era mais ou menos a hora 10ª, às nossas 4 horas da tarde. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. André era um dos que tinha seguido a Jesus. O outro provavelmente era João, o autor deste evangelho, aquele que se tornou depois apóstolo de Cristo. Jesus perguntou-lhes: O que é que vocês estão buscando? Eles queriam saber onde é que Jesus morava, onde é que Jesus ensinava. Eles queriam estar com Jesus e aprender de Jesus. Então Jesus disse-lhes: Venham e vejam. E eles foram. André não teve dúvidas a respeito de quem era Jesus. Logo decidiu procurar a seu irmão Simão, pois ambos esperavam a redenção de Israel. Ambos aguardavam o surgimento do Messias, daquele que viria para ser o Cordeiro de Deus. E quando André viu quem era Jesus e teve a convicção de que ele era aquele a quem buscavam, logo correu para Simão e disse: Achamos o Messias. Simão acompanhou André e foi até Jesus. Jesus, quando o viu, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Simão significa aquele que ouve. Cefas significa pedra. Uma pedrinha, uma lasca de uma grande pedra. Pedro descobriu que a grande pedra é Jesus, a pedra eleita e preciosa, aquela que os construtores rejeitaram e a que veio a ser a principal pedra, a pedra angular. Isto ele escreveu na sua primeira carta, capítulo 2, versos 6 e 7. Com a mudança de nome, Jesus estava indicando que em Simão haveria uma grande mudança, uma grande transformação interior. De um simples ouvidor
passaria a ser uma testemunha viva e fiel de Cristo Jesus, a pedra angular. É interessante que André tenha levado seu irmão a Jesus. Normalmente, em nossa empolgação evangelística, procuramos falar de Jesus a tantas pessoas e acabamos esquecendo daqueles que estão mais próximos de nós, os nossos familiares. Com André não aconteceu isto. Ele logo procurou a Simão, o primeiro a ser buscado para levá-lo a Jesus. A partir desse momento, aqueles discípulos, André, Simão e o próprio João, passaram a acompanhar Jesus por toda parte. E em seguida, Jesus partiu em direção a Galileia, conforme o verso 43 do nosso texto. E lá encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Filipe foi ao encontro de Natanael, um grande amigo, um amigo pessoal, um amigo muito próximo, e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Igualmente, Filipe e Natanael procuravam o Messias, aguardavam o surgimento dele, estavam atentos a todos os acontecimentos. E quando Filipe se deparou com Jesus e o identificou como Cristo, não teve dúvida de procurar a Natanael, que também era chamado de Bartolomeu, para dizer: achamos o Messias, Jesus o Nazareno, filho de José, aquele de quem Moisés e os profetas se referiram na lei. Então perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Era uma opinião um tanto bairrista. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? A fama dos nazarenos não era boa. Daí a opinião de Nazaré. Filipe não discutiu com o amigo. Simplesmente disse: venha e veja. Quando Jesus viu Natanael aproximar-se, disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Ele estranhou, ele se surpreendeu com Jesus, sabendo quem ele era e chamando-o pelo nome. Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. O que fazia Natanael debaixo da figueira? Natanael era um homem de Deus, um homem temente a Deus e que esperava a redenção de Israel, como disse há pouco. Certamente ele estava orando e meditando, aguardando o momento sublime do aparecimento do Messias. Por isso Jesus falou sobre isto: eu te vi debaixo da figueira e vi o que você estava fazendo. Então ele exclamou: mestre, tu és filho de Deus, tu és rei de Israel, és aquele a quem eu procuro, a quem nós procuramos e aguardamos. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Maiores coisas do que estas verás. E quantas coisas grandes Natanael não viu a partir do momento que passou a seguir a Jesus. Os grandes milagres, os grandes feitos, os grandes sinais, as grandes declarações, os grandes ensinamentos, coisas grandes que a cada dia surpreendiam mais o servo do Senhor. E acrescentou: em verdade, vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.
Foi isto que Natanael viu, o Filho do Homem. Não teve dúvida sobre quem era Jesus. Lá estava o Mestre entre eles. Pena que os demais judeus não o conheceram, mas Natanael e os demais não tiveram dúvida sobre quem era Jesus. E você o conhece como Salvador e Mestre? Que Deus te abençoe.